Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje em matemática nós vamos estudar fração. Esse conteúdo está no módulo 2, ok, meus amores? Então, vamos lá, vamos iniciar. Mas é importante, cada um de vocês pegue o seu material, lápis, borracha, para que você possa sublinhar, escrever, tá certo? Isso vai fundamentar a nossa videoaula, ok, meus amores? Reconhecendo números fracionários. Esse é o tema da nossa aula. Então, vamos começar. Primeiramente, eu convido cada um de vocês a fazer a leitura juntamente com a professora, tá certo? Isso também vai ajudar bastante na fixação do seu conhecimento, do seu aprendizado. Tudo bem? Então vamos lá. Mas, professor, o que é fração? Fração é uma parte do inteiro. E agora nós vamos reconhecer esses números fracionários em situação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Como reconhecer esses números? Vamos lá? Vamos ler? Algumas necessidades do cotidiano levaram o ser humano a utilizar outro tipo de números. Vamos estudar alguns deles, que são os números fracionários. Observe os números destacados em cada situação. Então, nós vemos aqui nós vemos a pizza, não é verdade? Massa de pizza. Nós vemos uma chave, tá certo? Chave de boca. E aí nós vamos ver esses números que estão aqui identificados. 2 inteiros e 1 meio, 3 quartos e 1 quarto. Aqui eu tenho 1 meio e 9/16. Esses números são números fracionários, ou seja, eles são parte de um inteiro. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Os números destacados nas imagens estão escritos na forma fracionária. Os números na forma fracionária estão presentes em situações do dia a dia e são utilizados para expressar medidas e quantidades que não podemos indicar com os números que conhecemos até o momento. Em algumas chaves, como a representada acima, os números na forma fracionária indicam a medida das suas extremidades, em polegadas. Ok? Vamos lá. Daqui por diante, denotaremos números na forma fracionária simplesmente como fração. Ou seja, a partir do momento que nós estamos fazendo essa leitura e conseguimos identificar esses números fracionários, nós vamos denominar o que vamos estudar de fração. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Vamos avançar. As frações no Egito. Há milhares de anos no Egito, quando as águas do rio Nilo baixaram após as enchentes anuais, as demarcações que limitavam as propriedades eram levadas pelas águas. Para medir novas demarcações no terreno de cada proprietário, os egípcios utilizavam como unidade de medida, cordas com nós escapados em intervalos de mesma distância e verificavam quantas vezes a unidade cabia nos lados do terreno. Porém, na maioria das vezes, o lado do terreno não media uma quantidade inteira de vezes. Então, os egípcios criaram um novo tipo de número, os números fracionários, que chamamos simplesmente de fração. Olha só como eram representados os números, as frações, não é? 1 meio, 1 quarto, 1 sexto, 1 dozeavos, 2 terços. Vamos lá. Aqui nós temos uma atividade que está sendo proposta lá no nosso roteiro, mas vamos avançar para um outro conteúdo. Lembrando que essa atividade vai exercitar aquilo que você leu lá no início, que é reconhecer os números fracionários, ok? Então, vamos lá. Fração de um inteiro. E aqui eu já chamo a atenção de vocês para que vocês tenham o máximo de atenção. É importante, gente, a leitura e observação das figuras, da forma como as figuras elas estão, vamos dizer assim, divididas. Isso tudo vai ajudar você a compreender o conteúdo ainda melhor, tá certo? Veja como Lúcia dividiu uma folha de cartolina para utilizar parte dela. Então, vamos lá. Vou dividir essa folha de cartolina em duas partes iguais. E aqui nós já vimos as duas partes iguais. Aqui ela tem a folha inteira, aqui ela dividiu ao meio e se tornou duas folhas.
Considerando a folha de cartolina que Luciana repartiu como um inteiro, cada parte corresponde à metade dela e pode ser representada pela fração 1/2. E aqui nós vamos aprender, meus amores, com muita atenção e cuidado. Olha só, os termos de uma fração. O número que fica acima recebe o nome de numerador. E o que esse número representa? A quantidade de partes utilizada. O número abaixo do traço representa o quê? A quantidade de partes iguais em que a cartolina foi dividida, ok? E tem como nome denominador. O número acima, numerador, e o número abaixo, denominador, ok? E esses aqui são os termos de uma fração, numerador e denominador. Isso é muito importante, certo? Durante a nossa aula também, antes de iniciarmos a aula, eu vou deixar isso claro. Antes de nós vermos a aula lá no canal, eu vou iniciar a aula pelo Meet, tá certo? Para que a gente tenha uma melhor visibilidade da nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Leituras de fração. Como lemos as frações? As frações são nomeadas de acordo com o seu denominador. Quando o denominador é menor que 10, cada fração recebe um nome específico. 1/5, olha só, 1/5, 2/7, 4/9. Maior do que 10 é diferente de 100, de 1000 e de 10.000. Lemos o numerador e o denominador acompanhado das palavras avos. Então, vamos lá. 3/16 avos, 18/50 avos. Igual a 10, 100 ou 1000, lemos o numerador seguido de décimos, centésimos e milésimos, respectivamente. 2 décimos, 7 centésimos e 12 milésimos, ok? Então, vamos só recapitular. Nós vimos lá no início como reconhecer o número fracionário, tá certo? Fração é parte de um inteiro, ok? Então, vamos lá, vamos visualizar esse inteiro. Imagine uma pizza. Um pedaço daquela pizza é uma fração daquela pizza. Ou seja, fração é parte de um inteiro, ok, meus amores? Então, vamos lá. Aqui também tem uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro e vocês irão realizar da melhor maneira possível. Como professora, revejam se necessário for a aula novamente, assistam a aula que a gente vai fazer em tempo real, tá certo? E depois leiam novamente o conteúdo e aí vocês com certeza terão êxito na feitura da sua atividade. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Na primeira questão da atividade, nós temos: pinte a figura a seguir de acordo com as indicações. Eu tenho aqui 2/5 da figura de azul. 2/5. A figura tem quantas partes? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 partes. Ok. Então, 5 aqui dizem quantas partes ela foi dividida. E o 2 aqui vai indicar quantas partes dessa figura você vai pintar de azul. Então, você vai pintar 2 partes de azul, tá certo? 1/5 da figura de amarelo. Então, você vai pintar uma parte de amarelo. Ok, meus amores? Escreva por extenso uma fração que representa a parte da figura que ficou sem pintar. Ou seja, nós pintamos 3 partes, 2 de azul e uma de amarelo. Então, ficou quanto? 2/5, não é? Então, vamos lá. Segunda questão. Escreva uma fração para representar a parte pintada de azul em cada figura. Vamos lá. Figura A. Em quantas partes a figura A foi dividida? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 8 partes. Dessas 8 partes, quantas estão pintadas? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, ela foi dividida, a figura A foi dividida em 8 partes e 5 delas estão pintadas. Então, vamos lá, eu quero ver essa resposta. Como é que vai ficar? Que número você vai colocar como numerador e que número você vai colocar como denominador?
Ok, meus amores? Figura B. A figura B foi dividida em 4 partes. Das 4 partes, 3 foram pintadas. Qual número vai representar o denominador e qual número vai representar o numerador? Na figura C, nós temos uma figura que foi dividida em 6 partes e somente uma foi pintada. Que número você vai colocar como denominador e que número você vai colocar como denominador? Ok, meus amores? Então, vamos lá. Terceira questão. Podemos representar a fração 2/5 na reta numérica, como está aqui, 2/5. Para isso, indicamos um intervalo de 0 a 1 e dividimos esse intervalo em 5 partes iguais, que representam o denominador da fração. Depois, consideramos duas dessas partes. Olha só, 2/5. Agora, complete cada uma das retas numéricas de acordo com as frações indicadas nas fichas dos itens, sabendo que em cada uma delas o intervalo entre 0 e 1 está dividido em partes iguais. Então, vamos lá. Olha só. Aqui nós temos a reta. Aqui nós temos 8 décimos, 10 décimos, 1 décimo e 3 décimos. Você vai colocar esses números aqui. E aí, assim que realizar a atividade completa, por favor, vocês enviem imediatamente as fotos, tá certo, meus amores? Aqui foi o nosso início do estudo de fração, pois nós vamos nos aprofundar nesse conteúdo. Então, agora é o momento de você rever a aula, de você fazer a sua segunda leitura e continuar respondendo a sua atividade. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês respondam às atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!